Tudo bem, gente? Mais uma vez, agradeço a vocês por estar aqui no canal, tá? É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Gratidão, tá, gente? O nome do canal é Umbral, a quarta dimensão, e já é mais ou menos umas 1h30 da manhã. Esse canal, gente, é um canal espiritual, é um canal espiritualista e é um canal que a gente conversa, esclarece alguns assuntos. A gente está aqui para conversar, né? A gente não está aqui para discutir, mas para conversar e aprender, né? Gente, eu nessas últimas semanas que eu tenho conversado com vocês e que está me acompanhando aí, obrigado por deixar o like, tá, gente? Obrigado por se inscrever. Muito obrigado, porque esse canal é um canal carente de like. E agradeço bastante, tá, gente, por se inscrever aí. Gente, eu tenho conversado com vocês a respeito do Preto Velho. Eu, particularmente, em alguns vídeos anteriores, eu falei que o Preto Velho, ele é uma entidade muito mal compreendida e muito mal vistas em algumas instituições religiosas. Infelizmente, a gente vê muito isso. E nesse canal, eu tento mostrar de uma forma, de uma visão diferente, de um jeito diferente, o qual muitas pessoas talvez não expõem, não falem, né? Eu acredito que quando esse pronunciado, quando a gente divulga esse assunto, eu acredito que as pessoas começam a analisar, começam a refletir em relação ao assunto. E o canal anterior eu falei justamente do Preto Velho, falei em relação de compreensão, né? A gente parar para estudar, parar para analisar. E não adianta, gente, você querer discutir com alguém com a mente fechada. Não adianta. Toda vez que você for discutir com alguém que a mente está fechada, você não vai evoluir, você vai acabar perdendo o seu tempo. Mas quando você conversa com alguém que está querendo entender, a mente é aberta, está querendo aprender, aí realmente a mente, a glândula, né, como eu já falei, até vou pegar aqui mais uma vez, né, a nossa glândula pineal, ela vai se abrir. Esse chakra, né, o sétimo chakra, ele vai se abrir. Então, eu queria, na realidade, falar esse assunto com vocês. Vai ser alguns assuntos em relação ao Preto Velho, para poder a gente ter mais esclarecimento. Eu falei para vocês que vai ser umas semanas aí a gente falando nesse mesmo assunto, para poder a gente tirar algumas conclusões que ficam. No dia 13 de maio é o dia dos Preto Velhos. Os Preto Velhos, eles têm duas datas comemorativas aqui no Brasil. É o dia 13 de maio e o dia 26 de julho. É o dia do Preto Velho. O dia da abolição, que foi no ano de 1888. Eles eram escravos africanos. Escravos africanos. Gente, você já imaginou como esses pretos velhos, estas pessoas, estes homens, eles sofreram
Então, assim, gente, a gente tem que parar para analisar tudo isso que já aconteceu. Tudo isso que já aconteceu e depois que eles se desencarnam e ainda tem as humilhações, os desprezos, as más compreensões, as intolerâncias de muitas religiões em relação a esse assunto. Eles tinham a magia chamada a mironga. Gente, magia é a manipulação de energia. Os pretos velhos, eles trabalham com a manipulação de energia. Magia é manipulação de energia. Quando você põe suas mãos, você pratica magia. Quando você... As pessoas fazem muita imagem da magia também, gente. É um assunto que depois vou comentar com mais clareza, porque no vídeo anterior, lá atrás mesmo, eu falei sobre magia. E eu perguntei, você sabia que magia é manipulação de energia? E eu até disse, gente, que Jesus também praticava magia. Porque Jesus, ele também colocava as suas mãos e manipulava energia. Não tem mistérios. A palavra magia não é uma coisa trevosa, uma coisa de outro mundo. Não. Toda vez que você coloca as suas mãos, ora por alguém, clama por alguém, você, quando fala, é um comando. Eu não sei se vocês sabem disso, porém, é um assunto também que nós vamos refletir depois. Enfim, Jesus também praticava magia, eu pratico magia, você pratica magia, todas as instituições praticam magia, manipulação de energia. O nosso corpo, gente, ele é cheio de energia. Quando se fala de manipulação de energia, é porque você está manipulando a energia. Você está dando um comando para aquela energia entrar em ação. Então, uma das magias dos pretos velhos era a mironga. A mironga, que é magia. Agora sim, existem magias brancas e existem magias negras, o qual também vamos entrar nesse assunto e vamos estudar esse assunto e eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre magia branca e a magia negra. Mas agora não, tá certo? Esse assunto a gente vai falar depois, ao passar do tempo. Banhos com ervas. Os pretos velhos, ele trabalha com banho com erva. A erva, a planta medicinal, a planta das árvores, as ervas das árvores, as folhas das árvores, o chá que você toma, o comprimido que você toma. Hoje sim, é tudo através de farmácias, comprimidos, mas naquela época não, gente. Naquela época era eles que trabalhavam, era eles que fazia os chás para tirar dores, digestão, dor de cabeça. Era os banhos, era os remédios, era através da erva, era a medicina daquela época. As ervas eram manjericão, os banhos com ervas, manjericão, que o manjericão é para o pensamento. O manjericão é para libertar o seu pensamento denso. Todo pensamento denso, o banho de manjericão, ele limpa esse campo astral. A nossa cabeça, gente, é cheio de fluidos. Quando você chega do trabalho, quando você sai de algum canto, que você está com dor de cabeça, está naquela perturbação, quando você chega em algum canto na sua casa, toma aquele banho,
não refresca? Porque vocês não sabem o que tem em cima das suas cabeças, dentro dos seus pensamentos, energias, pequenas partículas de fluidos negativos. E quando você toma um banho simples, dentro do chuveiro, debaixo daquele chuveiro, você não se sente melhor? Pois é. Só que esse banho aqui é um banho medicinal. É o banho de manjericão, que ele penetra mais nos pensamentos. Ele tira mais aquela densidade. O alecrim, cura física. Quando você toma o alecrim, um banho de alecrim, você tem aquela cura física. Você tem aquela energia de disposição de saúde. A espada de São Jorge protege de maus espíritos. A espada de São Jorge. Se você tem uma espada de São Jorge na porta da tua casa, protege de maus espíritos. Era isso que os pretos velhos tinham. Era isso que eles faziam. Eles aconselhavam você naquela época, os seus avós, a colocar uma espada de São Jorge. Ainda tem pessoas que colocam a espada de São Jorge, que é para a proteção, que é de maldição, afastar espíritos ruins. A ruda serve para descarrego. Aqui em casa a gente tem o alecrim. Eu acredito que tem a ruda aqui em casa. Descarrego. Serve para libertar aquela densidade do seu corpo. O guiné. Você já viu aquele guiné? O guinézinho? Ele é usado mais em alguns terreiros para prosperidade. Quando você vê um lugar que tem a guiné, se você puder comprar um guiné, é bom criar um guiné na sua casa. É bom criar um guinézinho. Você bota o guiné lá e vai dando um milhinho para ele lá. Ele é o símbolo de prosperidade. Entendeu? É o guinézinho, aqueles guinézinhos. Gente, algumas pessoas me perguntaram para mim para que serviria o cachimbo ou o cigarro. Alguns pretos velhos, eles utilizam o cachimbo e o cigarro. Tem pretos velhos que não usam mais isso. Eu quero dizer para vocês que preto velho, gente, é uma falange. É vários pretos velhos. É incontáveis. Então, o preto velho, ele vai de região. A gente vai chegar nesse assunto. Mas os cachimbos e os cigarros de palha dos pretos velhos, eles quando eles consomem aquele cachimbo ou aquele cigarro de palha, aquilo ali, gente, aquela fumaça, que muitos não sabem, perguntaram para mim para que serviria aquela fumaça. Aquilo ali é um passe espiritual. Aquela fumaça, ela dá ação, ela tem uma ação do fogo, do fumo. Ela tem uma ação do fogo. Ela queima as energias negativas. Todas as energias negativas que saem daquele preto velho com aquela fumaça, toda aquela energia negativa, quando sai daquele preto velho, aquela fumaça, ela queima. A fumaça desfaz. O fogo que está ali desfaz toda energia negativa. Na fumaça, quando ele consome o cachimbo de palha, na fumaça carrega um elemento, simplesmente um elemento. Esse elemento é chamado de deletérios. Esse elemento deletério é para limpar
toda espiritualidade densa do corpo da pessoa. Então, quando você for em algum canto, algum centro eclético, quando você querer fazer uma visita, ou você parar, ou ouvir ou ver no YouTube, ou assistir qualquer coisa semelhante a essa, ele está praticando uma limpeza e com um elemento deletéricos, um elemento espiritual, tá? O café, né? As pessoas ela também perguntaram, Júlio, e o café? O cafezinho, né? Porque um cafezinho, o preto velho toma um cafezinho, café sem açúcar, gente, né? Tem até um vídeo aí que eu botei aí anteriormente, tomando um cafezinho sem açúcar. Eu até falei que eu estou engordando, o açúcar ela vai quebrar, né? O café, o açúcar engorda, gente. Quando você corta o açúcar, você emagrece, né? Então, o café sem açúcar ajuda a dar movimentos na vida. Tá vendo? Quando você toma um café sem açúcar, ou você vê algum preto velho ou assistiu ele tomando um café, é sem açúcar. Simbolizando, dando movimento à sua vida. Quando você toma um cafezinho, né, com seu colega, com seu amigo, o preto velho, né, seja lá qual for o seu preto velho, quando você toma um cafezinho com ele, ele está dando movimento à sua vida espiritual. Isso é importante. Use estalar do dedo. Isso aqui é um comando, tá, gente? Use estalar do dedo é um comando. Isso é uma prática apométrica da parte da apometria. E o interessante, gente, é que no livro de Robson Pinheiro, né, o nosso grande amigo Robson Pinheiro, gratidão, uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dele, tá? Comentando sobre Robson Pinheiro. Quem quiser seguir o Robson Pinheiro no canal, vai lá. Assiste os vídeos de Robson Pinheiro que você vai gostar. Robson Pinheiro, ele psicografou agora há pouco um livro com o Pai João, né? Pai João, um preto velho maravilhoso também. E ele menciona, no livro ele menciona que antes de a gente aprender a apometria, a apometria é muito antiga. Ela foi criada, ela foi fundada pelos próprios pretos velhos. Porque ao estalar dos dedos, quando você estala os dedos, aciona uma energia que se encontra parada no seu campo de vibração. No campo de vibração, no seu campo vibratórico, quando você aciona o estalar dos dedos, quando você dá esse comando, você aciona a energia, você ativa as energias que estão paradas em você. É por isso que na apometria é dado comando, né? Eu tenho até um livro aqui, eu vou pegar para vocês ver, que é um livro também maravilhoso. Aqui, gente, ó, Apometria. Nesse livro aqui, tá, gente? Aqui, ó, esse livro aqui, ele é um livro que ele ensina como você a praticar um ato apométrico. E é muito bom, gente. É um desenrolar de energia muito, muito espiritual. Realmente é um desbloqueio de vibração parada. E você, quando dá um comando, que tudo existe um comando. Você, quando fala um comando espiritual, você conta, ou dependendo da sua vibração, da sua energia, da sua liberação espiritual, você dá o comando até 7, né? No caso, você
tem que falar o comando e tem que estralar os dedos, acionando as energias que se encontra parada no campo de vibração. Você entende? Um exemplo, você quer... Um exemplo, né? Você quer pedir alguma coisa para você, né? Algo financeiro, vamos dizer assim, né? Financeiro, né? Você quer pedir uma moto, né? Quer pedir um carro, quer pedir algo para uma renda maior. Você dá um comando decretando na parte apométrica, na parte de liberação de energia. Você vai ativar essa energia. Vamos dizer que eu quero aqui um carro. Então, na parte financeira, eu quero um carro. Então, eu tenho esse carro, né? Você tem que dar o decreto. Então, eu vou comprar esse carro é meu, eu tenho esse carro no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou mostrando mais ou menos como é que funciona. Você deu um comando. Você falou que quer o carro, você deu um comando. Esse comando é em relação a qualquer coisa. Por exemplo, comandos espirituais, comandos que você fala em algumas instituições, as pessoas não sabem disso. Por exemplo, o nome de Jesus é um comando, o nome de Brahma é um comando, o nome de Ramá é um comando. Um comando é aquilo que você fala, pronuncia o comando e você ativa com o estalar dos dedos. Esse ato aqui dos dedos é uma forma de acionar a energia que está parada. Então você vai dar o comando e vai acionar essa energia. Esse assunto depois a gente vai falar com mais clareza sobre apometria, tá, gente? Que é a parte apométrica que os pretos velhos praticam esse comando quando você vai receber um passe espiritual. Não sei se você já recebeu algum passe. E quando vocês se encontram com alguns pretos velhos, né? Não importa de onde eles sejam, se ele é de Angola, se ele é da Luanda, se ele é de Guiné, do Congo, se ele é de Aruanda, se ele é de Xangô, não importa qual seja o preto velho, quando ele dá o comando apométrico, entendeu? É o passe astral do comando. Então a maioria entendeu? Que é o passe espiritual, né? Que é tirando a energia densa. Bengala. O preto velho, alguns também usam bengalas. Eu quero dizer também, viu, gente, que a maioria dos pretos velhos, eles não usam mais o cachimbo de palha nem o cigarro, tá? Tem muitos pretos velhos que não usam mais, como eu falei. No livro de Robson Pinheiro, também, falando sobre o pai João, ele não usa mais o cigarro de palha e nem utiliza mais do cachimbo, tá? Ele não usa também a bengala, tá, gente? Ele mesmo fala que está evoluindo de acordo com a humanidade, esse espírito, entendeu? A bengala, em alguns pretos velhos, eles usam a bengala ainda. Eu acredito que no Congo, alguns pretos velhos do Congo e alguns pretos velhos de Aruanda, eles usam a bengala. Eu acredito que são alguns, não todos. A bengala, eles quando batem ela no chão, né, serve para espantar exércitos, legiões de espíritos densos, vamos dizer assim, demônios. Eles batem no chão
para afastar aqueles obsessores que estão lhe obsediando. Os povos de Angola, os povos de Luanda, os povos de Guiné, os povos do Congo, o povo de Aruanda, eles atuam, todos esses pretos velhos atuam nessas regiões, tanto na Angola, tanto na Luanda, tanto no Guiné, tanto no Congo, na Aruanda, eles são atuantes, os pretos velhos de Xangô e assim sucessivamente. Saudação. Eu não sei se vocês conhecem a saudação. A saudação na Umbanda, né? A saudação na Umbanda é adorei as almas. Adorei as almas. Quando você vê algum lugar, alguém falando assim, adorei as almas, você já sabe já que é uma saudação de um preto velho. Adorei as almas, entendeu? O preto velho, gente, ele se alimenta, ele come das energias e dos fluidos do que o seu médio faz. A gente sabe que, quer dizer, algumas pessoas sabem, né? Que um espírito ele não vai comer porque ele não tem um corpo físico, ele é o perispírito. Então, todo preto velho que eu estou citando aqui é perispírito. Ele não se alimenta de comidas físicas, mas eles comem. Quando fala comer, não é comer literalmente. Eles se alimentam da energia daqueles alimentos. Toda energia que o alimento possui é consumido dessa forma. Não só esse espírito, tá, gente? Todos os espíritos, todos se alimentam de energias. Tem uns espíritos que não é os preto velho, tá? Se alimenta de lixos. E eu já vi isso, gente. E principalmente quando algumas pessoas vai dormir sem lavar prato. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas quando você se janta, né, ou come e não lava o seu prato, vai dormir deixando sujo ali, não faça isso, gente. Quando você for dormir, lave seu pratinho. Quando você terminar de jantar, lave seu pratinho. Por quê, Júlio? Porque se você deixar sujo, amanhecer o dia, deixar por ali, existem entidades muito maléficas que consomem aquela energia densa, aqueles restos de comida. Eu já vi, gente. Particularmente, eu já vi essa entidade sugando a energia de alimentos que ficam na pia. Então, assim, é outro assunto também muito maravilhoso. Eu, particularmente, já vi. Já não falei ainda no canal, mas vou falar depois. Se alimenta, eles consomem esses alimentos, esse resto de comida. Então, não deixe comida, prato sujo, na pia, entendeu? Não faça isso. Um espírito, ele se alimenta justamente daquela energia. Quando aquela energia ela é consumida, ela é a energia daquele alimento, o preto velho recebe aquilo ali como um agradecimento, entendeu? É diferente de uma entidade densa se alimentar de uma coisa que foi jogada. Você tá vendo a diferença, né? Lógico. A comida de um preto velho, gente, para você quiser oferecer a um preto velho, você faz um bolo, não é para você dar o bolo todo pro preto velho. Eu não sei quem é o seu preto velho, mas se você quiser agradar o seu preto velho, de manhãzinha cedo, parta um pedacinho de